Mas vamos lá, como que tudo começou? Você já tinha esse desejo de empreender desde criança ou não? Você começou a sua trajetória trabalhando em alguma empresa? Como que foi o início de tudo aí? Eu aos meus 13 anos ali, eu comecei a empreender. Na realidade... Aos 13 anos? Vamos lá, 13 anos. Eu morava na roça. Em que cidade? No interior do Pernambuco. No interior, em um sítio, na roça mesmo. E o meu pai montou o que nós chamamos lá de mercearia. Muitos conhecem como mercearia, mas na roça é conhecido como bodega, né? Que legal! E ali, como meu pai tinha outros afazeres, agricultor na época e tal, me colocou para tocar o barco ali. Tocar o barco, A nossa família é uma família que é de exatas, né? Todo mundo gosta muito ali da parte matemática do negócio. Então, quando você fala, pô, mas isso vem de criança? Não sei se vem de criança, mas eu comecei a empreender com 13 anos, né? E dali foi acontecendo. Depois de um tempo, eu fiz ciências contábeis no Nordeste lá. E foi aí onde eu, já com meus 16, 17 anos, né? Já comecei a conhecer algumas partes de administração. Nesse momento também, ali com meus 16 anos, já comecei a ter o relacionamento com a minha esposa, que está hoje comigo. Até Vocês então... estão juntos desde os 16 anos? Perfeitamente. 25. Gente, que legal! É isso aí. E tudo isso foi acontecendo, e aí vamos encurtar a história. Quando nós tivemos o primeiro filho, o Felipe, né, eu busquei algo diferente. E aí eu busquei São Paulo como o local para tentar algo maior. Essa é a real. Porém, o Felipe e a Clara não veio comigo. Eles ficaram ficaram um período até a gente aqui tentar se estabilizar, né? E trazer a família toda. Isso aconteceu. Quando é que eu começo na parte de terceirização de mão de obra, né? Eu inicio como porteiro de uma obra ali por volta de 2001, mais ou menos. 2001 eu fui porteiro de uma obra. Essa obra era um estacionamento de brita ali que estava preparando para construir um prédio. Tá. E aí eu comecei como porteiro nesse local que foi construído o prédio, que hoje é meu cliente. Pena que não vi minha reação agora. Sério? Pois é isso aí. O mundo dá voltas. O mundo não dá volta. Que legal, mas às vezes eu tô brincando com a frase aqui, mas não é pejorativo, nem, né? Não, dá volta demais, mas né? Que legal. E aí com essa terceirização e eu ali fiquei durante um período trabalhando na empresa, né? E aí depois comecei a empreender. Ali, uns 6 anos depois, eu já queria algo diferente. Por quê? Porque eu já via naquela situação, naquele momento, que tinha algo a ser oferecido a mais. Existia uma necessidade no mercado. Existia algo que precisava ser oferecido diferente. Tá. Porém, as empresas, a grande maioria das empresas, elas mantinham na época, assim como hoje ainda mantém, aquela situação muito... engessada. Eu só faço isso. Entendeu? E essa situação do eu só faço isso... Não entrava na sua cabeça. Nunca funcionou comigo. Essa é a real. E aí é onde nasce... Né, o empreendedor mesmo, né? E aí eu falei, não tem como, porque eu vivi em um ambiente, a construção de um condomínio, de um prédio, você lidar com vários fornecedores. Você lidar com o cara do jardim, você se lidar com o cara do elevador, depois é o cara que vem para vender o cimento daqui a pouco. E tudo aquilo eu dizia assim, cara, mas peraí, o que é que dessa quantidade de serviço que tem aqui, se existisse uma empresa para oferecer o máximo que consegue, primeiro, eu ia diminuir a quantidade de pessoas. Um entra e sai, né? Isso. Imagina o seguinte, você ter que
eu vou pegar hoje o que o Grupo CIA faz, e foi em cima dessa necessidade que nasceu o Grupo CIA. Imagina você ter que conversar, você contratante, ter que conversar de manhã com o cara que é o fornecedor de jardim. Aí daqui a pouco você conversa com o cara que é fornecedor de portaria. Daqui a pouco você fala com o cara de limpeza. Cara, isso não existe. Então, ou seja, em toda a vida, a otimização de tempo, ela foi necessária. Toda a vida foi. Hoje, mais ainda, né? A gente vive um ambiente que, para você se locomover dentro de São Paulo, se for de carro, dependendo do período que você sai, do momento que você sai. E da localização também, porque às vezes não é nem horário, né? Você gasta, assim, 2 horas em 5 quilômetros. Não vamos tão longe. Você está falando de São Paulo, capital, que a gente sabe que é o caos ali em relação ao trânsito, né? Mas eu estive em Campinas ontem e meu pai amado, eu sou de Campinas, mas hoje eu moro na região de Piracicaba, bem mais tranquilo, não tem tanto trânsito, né? A cidade é bem menor, enfim. E aí, eu fiquei enlouquecida. Falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo demais, com essa cidade, velho? Não tem como. Não existe, não tem mais, assim, não tem. Antigamente eu sabia que eu tinha que sair X horário pra não pegar tanto trânsito. Agora não. Agora você pega trânsito? Qualquer horário. Em qualquer horário. Qualquer horário. Não tem mais esse negócio qualquer de pico, sabe? É trânsito o dia inteiro, porque a quantidade de veículo é muito grande na cidade. Gigante. E as ruas continuam iguais. Simples. Não aumentaram, assim, né? Entendeu? Não tem como aumentar a avenida. Como aumentar. Então, é uma loucura. Então, é uma loucura. Então, o Grupo CIA, ele nasce nessa necessidade de otimizar, de trazer para dentro de uma empresa de prestação de serviço, desmistificando tudo aquilo que a grande maioria das empresas, olha, eu só presto serviço de limpeza, portaria, talvez ali uma recepção e um bombeiro. Não. O Grupo CIA, todos vão entender durante o podcast o que nós desde o início visualizamos e hoje o que é colocado em prática, e graças a Deus esse tem sido um dos grandes diferenciais da nossa empresa, do nosso grupo.